Olá, queridos, que maravilha estar uma vez mais aqui com vocês. Despertamos, seguimos vivos e é sempre um milagre. A vida é um milagre, é dom de Deus. Por isso eu sempre sou agradecido a Ele por permitir que eu desperte cada manhã, porque puedo desfrutar do amanhecer, puedo sentir o calor do sol. Sabe? Não há palavras para eu expressar o privilégio que tenho de poder contemplar a natureza, maravilhosa obra de suas mãos. Assim que vem comigo a mais um café com Bíblia, porque estou certo de que Deus tem uma palavra a nossos corações através de sua palavra. Hoje, para nossa reflexão, usaremos como base dois versículos. Um que está em uma das cartas que escreveu o apóstolo Pablo para seus discípulos, em 2 de Timoteo 2:22, que diz: "Huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con todos los que con un corazón limpio invocam ao Senhor." O segundo texto está em Santiago 4:7, que diz: "Sométense, pois, a Deus, resistam ao diabo, e este huirá de ustedes." Notem que o primeiro texto aconseja-nos a huir, mientras o segundo insta-nos a resistir. No primeiro texto, o apóstolo Pablo instrui a seu discípulo Timoteo e, evidentemente, a todos nós outros que seguimos a doutrina de Cristo e de los apóstolos, que devemos huir de las pasiones de la juventud. E essas pasiones podemos traduzi-las como pasiones carnales. E então, que pasiones são estas de que devemos huir? Vocês sabem que Timoteo era apenas um jovem quando recebia as enseñanças do apóstolo Pablo. E sabemos que os jovens estão com carga total, estão full, já que suas hormonas estão saltando a todo vapor dentro de seus corpos. E isso os deixa em plena atividade sexual. Pero, seria o sexo um problema? Seria o sexo pecado? Claro que não. O sexo é uma bendição de Deus. Agora, claro, desde que lo observemos bajo a la luz de las Escrituras. Está escrito: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Se acuerdan? En el principio de todo, quando Deus cria o homem, e Ele dijo que não era bueno que o homem viviera solo e que Ele criaria a mulher para ser sua companheira, para ser sua auxiliadora e que, por lo tanto, deveria deixar o homem a seus padres para unir-se a sua mulher e que os dois seriam uma sola carne. E eu te pergunto, em que momento dois torna-se uma sola carne? Exatamente como has pensado, no momento do acto sexual. E isso, independentemente de que sejam casados ou não, pode que um forme uma sola carne com o outro ou com a outra, por exemplo, com uma pessoa que sequer seu nome sepan. É possível que incluso nem conosco el uno al otro e que tiveram seu primeiro encontro em la cama. Agora, entenda que isto para nada agrada a Deus. Então, que é o que significa isso de dois tornarem-se uma sola carne?
significa, entre outras coisas, que todo aquello que é de uno passa para o outro. Uau! Claro, pastor, você está falando das enfermidades sexualmente transmissíveis? Também, porque os problemas espirituais podem ser passados de um para o outro e de outro para um em el momento de la relação. Por isso, muita gente passa a sofrer com sérios problemas espirituais e emocionais, e não apenas físicos, sem saber qual é o origen. É que isso de sexualidade é demasiado sério. Nossas sexualidades deveriam ser levadas muito em sério, pero a verdade é que não levamos em conta. Isso não é assim. Nossas vidas sexuais estão a cada dia sendo mais e mais banalizadas em nossas sociedades em nome do modernismo, da liberdade, em nome do vale todo por el placer. Bueno, aqueles que desejam agradar a Deus, obedecer a sua palavra, aqueles que querem seguir uma vida de santidade necessária para a salvação, observarão e obedecerão sobre todos os mandamentos. Evidentemente que aquelas pessoas que não seguem os passos de Cristo, que não têm as Escrituras como brújulas de suas vidas, não temem a Deus e que o Evangelho de Cristo, em certos aspectos, não lhes dizem respeito. Para estes, nada de lo que eles hablo tiene valor. Ojo, porque eu dije em certos aspectos, porque a Bíblia traz sérias advertências, ela mostra as duras consequências para quem passa da palavra de Deus. É verdade, todos são livres para escolher que caminho tomarão. A vida é feita de decisões e de escolhas. Claro, isso mientras não fomos alcançados por a graça de Deus, porque aqueles que somos de Ele, temos como nossa regra de fé e de conduta sua palavra. Ela é soberana em nossas vidas. É em la Bíblia onde estão as diretrizes de como conduzir-nos, de como devemos portar-nos delante de los demais e como devemos levar nossas vidas sexuais. É verdade, para nós pouco importa o que dicta a sociedade, como sendo a verdade, seus modismos, suas condutas que vão nesse sentido contrário a los princípios estabelecidos por Deus. Respeitamos, claro que sim, a todos que vivem como lhes dá a gana, pero não é assim nosso modo de vida. E uma coisa que não podemos olvidar-nos, esta liberdade de ser e de ser aquilo que uno deseja, sem observar a palavra de Deus. Um dia lhes passará a factura. Haverá um dia quando todos, eu dije todos, nadie escapará, estaremos delante de Deus e teremos que rendir contas a Ele de como conduzimos nossas vidas, de nossas atitudes, incluso hasta aquilo que pensamos. E não será possível esconder-nos, porque todo aquilo que hacemos quando não deveríamos fazer, e aquilo que não hacemos quando deveríamos fazer, será e estará devidamente guardado em um livro de que nos habla Juan em Apocalipse. E este livro será aberto e todo de todos será exposto para todos. Não pense que aquilo que hacemos às escondidas, quando nadie nos vê, será olvidado. Não. E eu creio que quando a Bíblia habla deste livro que registra
tudo que hacemos, que será revelado. De verdade, creio que teremos uma grande pantalla onde passará a película de nossas vidas segundo a segundo, desde nosso nascimento hasta o dia de nossa partida para a eternidade. Isso significa dizer, amigo, que nadie escapará, que nadie de nada quedará em oculto. Todo de todo será revelado para a vergonha e condenação de uns e para a alegria, evidentemente, de aqueles que por la graça de Cristo e por la fé serão salvos de la perdição eterna. Então, pastor, habrá que ter demasiado tempo para passar a vida de todos em esta grande pantalla, já que somos milhas e milhões? Não te preocupes, porque tendremos toda uma eternidade para isso. E outra coisa é que o tempo na eternidade não será como o tempo que conhecemos aqui. O tempo allá não será conduzido por el Cronos. Ali estaremos bajo el Kairos de Deus. E esse é o tempo em que não se pode medir. O apóstolo Pedro dirá que para o Senhor dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É que Deus é Senhor do tempo. Ele vive por cima do tempo. Assim que, antes de qualquer ação ou de atitude que tomemos, devemos estar certos de que Deus nos pedirá conta. Seremos cobrados por Ele. E nada, seja grande, seja pequeno, pobre, rico, príncipe ou plebeu, rei ou súbdito, negro ou branco, intelectual ou analfabeto, todos, repito, todos, queramos ou não, nos arrodillaremos delante de Deus. Assim que sabemos, e claro que o apóstolo Pablo, mais que nada, sabia, os jovens não são de pensar muito, não são para nada prudentes, principalmente no tocante à sexualidade. Suas hormonas estão a todo vapor, o que los hace vivir peligrosamente. E este viver perigosamente leva a consequências que pode que não sejam nada buenas. Uma das consequências, você conhece bem, o embaraço não programado. Como resultado, hijos não desejados, alguns incluso tristemente rechazados. Ou se busca a salida via o aborto. Lo que é pior aún, as consequências são trágicas para todos quando se cometem o aborto. Não entraremos aqui em detalhes de muitos dos problemas que são consequência de uma vida sem regra e de uma vida sem Deus, resultado de um viver perigoso e irresponsável. Poderíamos falar, por exemplo, da drogadição, das famílias desestruturadas, pero para que este vídeo não seja tão largo, hablaremos de estes temas em outro café com Bíblia. Agora, vejo que a maioria de nós confundimos estes conselhos que nos deu tanto o apóstolo Pablo como Santiago, com relação à nossa carne, em lo que diz respeito a nossos desejos e, claro, em lo que toca a nossa sexualidade. Procuramos resistir e não huir. Pastor, imagina de eu ir, que pensarão de mim? E uno queda resistindo. Não, eu posso desfrutar um pouquinho mais, eu não vou perder meu controle. Controla nada. Quando uno percebe, já chegou aonde não deveria chegar. É que um abismo chama a outro abismo. Uma boa sensação atrai a outras boas sensações e aún mais placenteras. Por isso, o conselho é que, neste caso, não resista. Huyamos de nós mesmos e de nossos desejos. Como dijo
Santiago, resista al diablo, pero como ele é feio, é tenebroso, é malo, por isso queremos huir de ele, pero não é ele quem deve huir de nós. Claro que há um princípio para que ele huya de nós. O secreto é que devemos someter-nos a Deus, porque o inimigo não huirá de nós por nós mesmos. Ele não nos respeitará porque somos guapos, fortes, porque somos jovens, senão que ele huirá de nós solo e quando tengamos a Deus como nosso Deus e Senhor. Este é o secreto para lograrmos a vitória em todas as pruebas, sobretudo aquelas pruebas que peleamos no mundo espiritual. Vocês sabem que Jesus também foi tentado. Quando no deserto ele foi provado por el diabo. Como foi que ele lo ha vencido? Sua vitória foi por la palavra de Deus. Ele não venceu com seu poder. Não foram os ángeles que lutaram por ele. Ele hasta que podia convocar a milhares e milhares de ángeles, pero ele estava em sua humanidade e queria mostrar para nós que podemos, assim como ele venceu, também vencer, aun sendo nós os humanos que somos. Depois, os ángeles lo serviram em todo aquilo que ele necessitava, já que ele estava com seu corpo debilitado, ele levava ayunando 40 dias e 40 noites. E então, sua resposta para o maligno foi sempre: está escrito, está escrito, está escrito, porque ele conhecia as escrituras. E você que deseja vencer os ataques do inimigo, conhece as escrituras? Tem tempo você para escudriñar a Bíblia? La tiene você guardada em tu coração? Ou ela não faz parte de tus interesses? Pode estar que tenha você algum interesse por a Bíblia, mas você nunca encontra tempo para dedicar-se a ela, para amá-la e para ler-la. E então, quem sabe seja para quando você já esteja viejito, sem nada mais para fazer, e aí será quando você hasta crê que terá tempo para dedicar-se a estes temas religiosos que a tu juízo podem esperar. Compreenda que assim como Cristo nos ha mostrado, nada vencerá as guerras do mundo espiritual por suas próprias forças, nem por seu poder ou por sua beleza física. Repito, a vitória no mundo espiritual solo é possível através da palavra de Deus. Então, de nossas carnes, de nossos desejos, devemos huir e ao diabo resistir. Les quero trazer exemplos de alguns homens, uns que não huyeron de suas paixões, de la juventude, e que foi vitorioso por huir. E quais as consequências de suas escolhas? Você conhece a história de Sansão? Ele que não huía nem resistia. O jovem nazireu de Deus que foi separado para ser juiz em Israel era muito forte fisicamente, você se acorda, pero era tremendamente débil quando delante das mulheres. Ele não huía de suas paixões carnais. Ele não podia ver a uma mulher que ele buscava de todas formas relacionar-se com ela. Cada vez que ele barrava de sua cidade, ele se metia em líos por uma mulher. Foi assim hasta que ele se encontra com Dalila e ao final da história de sua relação com Dalila, nós outros la conhecemos. Foi trágica. Lo levaram prisioneiro, quitaram seus ojos, lo escravizaram, hasta que em uma festa, quando eles sacrificavam e adoravam a Dagon,
Sus Dios puseram a Sansão em um salão para burlar-se e mofar-se de ele e alegrar-se com sua derrota. Também para burlar-se de Deus Todo-Poderoso e único Jeová. É quando Sansão, então, põe abaixo aquele edifício e morrem com ele todos aqueles paganos que estavam ali. Los principales de los filisteos, enemigos número uno de su pueblo, de los israelitas. Hombres y mujeres mueren. Era en un total de 3.000 personas. Vida trágica de Sansón, porque él no era capaz de huir de las pasiones carnales. Quanta tragédia se podia evitar simplesmente por uno huir de las pasiones de la juventud. Agora, você conhece a outro homem, o rei Davi, que tampouco huyó quando delante de uma bella mulher. Ele não resistiu e tampouco huyó quando ele estava ocioso, passeando por el pasillo de su palacio. Ojo, ele estava em lugar errado, em la hora errada, vendo aquilo que não deveria ver. E é consequente passar isto quando uno está ocioso, quando está em lugares onde não deveria estar. Davi estava em seu palácio, pero era um tempo em que os reis deveriam estar em la guerra, disse a Bíblia. E é quando ele vê a Betsabé, que se estava duchando, e segundo a Bíblia, era ela uma mulher hermosíssima, e ele não pensa duas vezes em ordenar que já levem a seus aposentos e eles tenham uma noite de paixão e de sexo. Era ela uma mulher casada com Urias, fiel soldado do rei. É que, como vocês sabem, ao tratar-se de uma mulher casada, o rei jamais deveria com ela relacionar-se. Pero ele não resistiu. Tampouco huyó e cometeu aquelas tremendas atrocidades por conta de sua falta de vigilância e por falta de controle de suas concupiscências. Ele deu alas a seus desejos carnais e sua caída foi fatal para todos. Por seus desatinos, as consequências não serão nada buenas para ele, nem para toda a sua família e para o país. Agora, hubo um jovem que huyó, um jovem que foi vencedor. Você conhece a história de José, o filho de Jacob, aquele que foi vendido como escravo por seus irmãos, porque seus irmãos lo envidiavam e lo odiavam por ser o querido del papá. E porque aún ele tinha aqueles sonhos que mostravam que ele um dia seria grande e que reinaria sobre todos eles. Por todo isso, eles planearam matá-lo. Pero seu irmão maior, Rubén, los convence a que não lhe matem. Pero eles decidiram vendê-lo para uns mercaderes e estes, por sua vez, lo venderam no mercado de escravos em Egipto. Você sabe que José era fiel a seu Deus, por isso, de escravo que era, ele foi elevado a mayordomo da casa de Potifar, seu senhor. Pero a esposa de Potifar se encantará por José e de todas as formas lo deseará em sua cama como sua amante. E um belo dia, quando não havia nadie em casa, ela lo assedia, insinua-se para ele, intenta relacionar-se sexualmente com o jovem. Pero José, que é que hace? Huye. Isso mesmo, ele huye. Seguramente que não ha sido uma decisão tão fácil, porque a carne
entra em luta contra o espírito, pero era José fiel a seu Deus. Também era fiel a seus princípios e a seus compromissos, e ele respeitava a casa de seu jefe. Não havia outra que fazer, senão que huir da tentação. Imagina que se ele tentara resistir em lugar de huir, creio que não saldria vitorioso. Seria uma queda eminente. Pero ella era uma mulher peligrosíssima. Ella era por demais astuta. Ella lo agarra e José, em sua ânsia por huir, deixa parte de sua roupa em suas manos. Agora, a mulher de Potifar, que não está nada satisfeita por haver sido rechazada, gritará, acusando-lhe falsamente por acoso sexual e ataque à sua honra e à honra de sua casa. Que mau caráter era esta mulher. Agora irá José para a cárcel injustamente, pero nem por isso ele deixará de ser fiel a seu Deus e está em la cárcel. Ele ganhará a confiança de todos e sobretudo del jefe que lo nombra su ajudante, e ele passa a tomar conta de los demais presos. E no meio dia, José interpreta dos sonhos que o faraó tuvo quando nadie lograva fazê-lo, nem todos os magos, nem todos os sábios do reino puderam decifrá-los. Então, José conquista o coração, a confiança e o respeito do rei e passa a ser o segundo dirigente de todo o Egipto, o governador general de aquele país, onde ele chegara apenas como escravo. Vale a pena ou não ser fiel a Deus? Merece a pena ou não ser prudente e huir das paixões carnais? As paixões são momentâneas, como brasa caliente, assim como o fogo de uma grande hogueira. Bello, lleno de colores, pero rapidito se apaga, deixando solamente cenizas. En el caso de las hogueras, de las pasiones humanas que não caminham juntamente com o amor, ela deixa dolor, tristeza, em muitos casos ódios, ressentimentos, que são as cenizas. É que, sabe, Deus recompensa a todos aqueles que são fiéis a eles. Agora, é bem verdade que falar de fidelidade, falar de que uno deve huir de las paixões carnais, sobretudo, falar de cuidar de la sexualidade em tempo em que o secularismo é quem dicta a regra de vida e de conduta das sociedades, parece hasta despropósito. Para muitos, chega a ser ridículo. Hasta porque lo que estamos assistindo nestes últimos tempos, tempos del fim que antecedem o regresso de Cristo, é algo aterrador. Quando o mais importante é dar lugar a seus desejos, não negar-se a los placeres, não importar-se nem com as consequências, nem de seus atos, nem com a ética, muito menos com uma tal de moral, se é que ela aún exista. É que estamos vivendo a busca do prazer por el placer, el vale todo en el arte del sexo. ¿Se acordan del consejo de Pablo? Busca a justiça, a fé, o amor e a paz, junto com todos os que de coração limpio invocam ao Senhor. Ele está dizendo: tenham em conta todo o que é justo, honesto e verdadeiro. Aunque os governos da terra corruptos creen leyes para satisfazer os desejos carnais sem levar em consideração as leis de Deus. Pero jamais olvide, dia estaremos delante do justo juez, aquele a quem nadie pode sobornar,
a quem todos rendiremos contas de todos os nossos actos, aqueles que por sua graça viveram por fé e em obediência à sua palavra, que o tiveram como único Senhor, Salvador e Rei, serão recompensados com o maior de los regalos. Ele los dirá: vengan ustedes que estão na minha direita, os que han sido bendecidos por meu Padre, recebam o reino que está preparado para ustedes desde que Deus hizo el mundo. E os demais que não lhe hicieron caso tendrão que oír a triste sentença: apártense de mim, todos os que estão na minha esquerda. Los que mereceram a condenação, váyanse ao fogo eterno preparado para o diabo e para seus ángeles. E para finalizar, les deseo hacer uma pergunta e deixar essa pergunta com vocês. ¿A que grupo deseja você ser parte? ¿De los bendecidos por Deus, por sua graça, ou de los que merecem a condenação eterna porque não huyen de suas paixões carnais por seus próprios pecados? Pense nisso. É tu vida que está em jogo, a vida eterna, a vida depois desta vida que passa rapidito. Que Deus te bendiga e hasta o próximo Café com Bíblia.